Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Cena de Cinema de 2019. O programa que vai atualizar vocês sobre os filmes mais recentes a entrar em cartaz nas salas de cinema de Caxias do Sul e no circuito nacional nesta semana. Continue conosco. A grande estreia da semana é a animação norte-americana Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet. O mais famoso vilão dos videogames e sua companheira atrapalhada estão de volta e levarão os espectadores a mais uma arriscada aventura. Distribuído pela Disney Buena Vista, o longa mostra a saga dos amigos Ralph e Vanellope, os quais criaram uma amizade quando ocupavam posições marginais dentro da sociedade de jogos de arcade. O filme Detona Ralph, do ano de 2012, se remetia à nostalgia dos jogos de antigamente. Agora, sua continuação abre as portas para a chegada da internet, onde os personagens se lançam ao mundo da conectividade. Após a vitória no fliperama Litwake, a dupla viaja para o World Wide Web, universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Assim, contam com a ajuda de cidadãos da internet e de Yes, a alma por trás de BuzzTube, um famoso website de tendências. Com direção de Rick Moore e Phil Johnson, a animação conta com a dublagem dos brasileiros Thiago Abravanel, Marimon, Rafael Cortez e Giovanna Lancelotti. Tá na hora. Vamos correr! Vem pegar! Volta pra pista! Que pista que nada! Aqui se dirige onde quiser! Disney apresenta. Eu adoro isso. Não sabia que tinham tantos bebês e gatinhos por aí. É pra isso que serve a internet, bonitão! Um monte de gente doida. Queria isso pra minha vida. Nunca poderia falar pro Ralph. Nenhuma lei diz que melhores amigos têm que ter os mesmos sonhos. Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. Essa zona aqui é o que chamam de Deep Web. Tem certeza que é seguro? Seja lá o que for, nunca olhe pro irmão dele. Ah, ele tem um irmão? O que você faz aqui? Eu vim só pra ver esse seu caroço. Eu quero dizer, tem uma cara no seu pescoço. Não, não é nada disso, moço. Mais uma animação está entre as estreias da semana. O conhecido Goku retorna às telonas em Dragon Ball Super Broly. O longa pretende ser épico em todos os detalhes, mas claro, sem perder a leveza característica da saga do icônico personagem. Na aventura japonesa, distribuída pela Fox, há a mistura do inédito arco de histórias e uma sequência direta de O Renascimento de Frieza. Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar. Afinal, ele quer estar pronto para quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso Super Saiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente. O 20º filme da franquia criada por Akira Toriyama se usa de uma exposição narrativa, construindo assim as bases emocionais e estabelecendo o que está em jogo neste conflito intergaláctico que envolve alguns dos seres mais poderosos de todos os universos. Com direção de Tatsuya Nagamine, a produção tem a dublagem de Wendel Bezerra, Alfredo Rolo, Dado Monteiro e Carlos Campanile. O que existe além desse poder? O quê? Ele tá ficando ainda mais forte.
O filme Dragon Ball Super Broly. Janeiro de 2019, a história do Saiyajin desconhecido. Agora o suspense entra em cena. Foi lançado nessa semana Lizzie, uma produção norte-americana quase baseada em fatos reais e feita para despertar corações modernos. O filme torna-se um estudo de amantes secretas do sexo feminino, unindo forças para lutar contra um patriarca abusivo e sua esposa. O roteiro, bem pesquisado, se concentra menos em como tudo acontece e mais no porquê. O drama, com distribuição pela Diamond Filmes, aborda a Inglaterra do século XIX, ao retratar uma sociedade de forte cunho machista, onde cabia às mulheres a reclusão e reverência aos homens, seja ele seu marido ou pai. Esta é a vida de Lizzie Borden, uma menina solteira que ainda vive sob a rigidez de seu pai, por mais que tenha atitudes consideradas ousadas para a sua época, como ir sozinha ao teatro, por exemplo. Tal situação vive provocando atritos na relação de pai e filha, ampliados pelo frágil estado de saúde dela. Menosprezada como filha e como mulher, Lizzie se aproxima aos poucos de Bridget Sullivan, uma jovem criada que trabalha há pouco tempo para a família. A obra cinematográfica tem direção de Craig McNeil e elenco de Chloe Sevigny, Kristen Stewart e Kim Dickens, além da elogiada direção de fotografia de Noah Greenberg. O Manicômio é outro suspense que também estreou nessa semana. O terror alemão possui uma atmosfera que, de fato, ajuda o espectador a adentrar naquela realidade em que jovens criadores de conteúdos desafiam a si mesmos a enfrentarem situações de risco. Com distribuição pela Paris Filmes, a produção narra a história de um grupo de youtubers que entra ilegalmente na área assombrada de um manicômio abandonado. O motivo é um desafio de 24 horas, com a esperança de viralizar o vídeo e conseguir comentários e seguidores. Porém, não demora muito para eles descobrirem que não estão sozinhos e que não são bem-vindos ali. Portanto, o desafio não é apenas a busca por likes e inscritos, e sim pela sobrevivência. O diretor Michael David Pate até iniciou uma discussão das loucuras que as pessoas fazem na vida real para se tornarem figuras virtuais. Contudo, não há um aprofundamento desta questão. Fazem parte do elenco Nylan Farouk, Tim Oliver Schultz e Sonja Gerhardt. A paciente do 106? Me deixa sair daqui! Eu só quero sair daqui. Ela tá bem atrás de mim. O Manicômio. Isso não é só um vídeo. Breve nos cinemas. É tudo de verdade. Nesta semana ainda temos o lançamento de 2 dramas árabes. O primeiro é Meu Querido Filho, o qual aborda um panorama complexo das relações familiares e do contexto social de uma Tunísia que se moderniza junto às questões políticas da região. O segundo é Yomedine, Em Busca de um Lar, que une momentos genuinamente tocantes que compensam o sentimentalismo, fazendo com que seja nutrida uma simpatia pelo projeto. O longa, que tem distribuição da Pandora Filmes, Meu Querido Filho, mostra a história de Riyad, que está prestes a se aposentar como motorista no porto de Tunis. Com Nasli, ele forma um casal unido em torno de seu único filho, Sami. As repetidas enxaquecas dele preocupam os seus pais, e no momento em que Riyad acha que seu filho está melhor, ele simplesmente desaparece. A obra cinematográfica busca iluminar as complexas forças emocionais, psicológicas
e econômicas do grande número de jovens enviados para se juntar às fileiras do Estado Islâmico. Selecionado para a quinzena dos realizadores do Cannes 2018 e da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme transparece um humanismo comovente e tem direção do premiado Mohamed Ben-Atia e atuação de Mohamed Drif, Mona Mejri e Zakaria Ben-Ai. بلاش تكذب علينا. بعد كرهبة. فاش تحكي؟ شنو هو تو؟ تحبني كانت في ايديا؟ سامي مش نروح بيه. ولدي غادي. ماناش بتشتغل بعض الكل. انت هون مشان ابنك؟ ايه؟ ولدي كل شيء في حياتي. Já o filme Yomedine, Em Busca de um Lar, volta a sua atenção a uma parte pouco conhecida do Egito, destacando habitantes paupérrimos de cidades pequenas. Os protagonistas são Bichei, um catador de lixo leproso, viúvo e abandonado pela família na infância, e Obama, um garoto órfão transferido para uma nova instituição contra a sua vontade. Além da pobreza extrema e da segregação devido à doença, eles sofrem com a dor de terem perdido o contato com os seus familiares. Visto no 71º Festival Internacional de Cannes, em 2018, o drama distribuído pela Imovision tem direção de Abe Chawsky e elenco de Raid Gamal, Hamed Abdelhafiz e Sahira Fehmi. انت قلت ما بيعديش صح؟ ايه ده؟ عشان النبتة ما تبصش عليك وما تخافش منه. مش هي جاي اشوف ابوه. خايف؟ احنا منبوذين ملهاش علاج، بس ما ينفعش تستعر من نفسك. ده احنا عايشين عيش الملوك. Temos ainda a estreia do drama francês A Nossa Espera, o qual retrata uma rotina diária que será familiar a quase todos que tentam manter-se entre a vida profissional e a privada. O filme traz a humanista visão do diretor, deixando o público decidir sobre o estado do mundo em que vivemos. O projeto, distribuído pela Vitrine Filmes, mostra a história de Olivier, um politizado funcionário de uma fábrica, onde de vez em quando bate de frente com os seus superiores para defender os colegas de trabalho. Um dia, ele é surpreendido com o súbito desaparecimento de Laura, a sua esposa. Sem saber o que aconteceu, nem para onde ela foi, o homem precisa conciliar o trabalho com a criação de seus 2 filhos, Elliot e Rose. Com a bela direção de Guilherme Senes, A Nossa Espera é um bom filme para refletir sobre questões bastante próximas envolvendo a vida contemporânea. Com sessão de estreia especial na Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2018, a produção merece destaque também pela simples e sábia lição sobre o valor da democracia. No elenco, Romain Duris, Laure Calame e Laetitia Doshi. Je sais pas, c'est l'odeur de maman. Ton père non plus, il a pas vu grandir ses enfants. T'étais là, toi? Moi j'étais là, mais j'avais envie de me barrer. E o Cena de Cinema de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que suas sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail tv@camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço a companhia de vocês e na próxima semana estaremos de volta com mais novidades do mundo do cinema. Convido a todos para que continuem acompanhando a nossa programação. Um forte abraço.